Aleluia. Bom dia, irmãos. Você tem coragem? Aleluia. Foi o que Deus falou para Josué quando Moisés morre. Amém. Deus não conta com covardes. Se Deus pôde contar com uma viúva, Ele precisa contar com você. Por isso que o evangelho não é para frouxo, é só para quem tem coragem de abrir mão da sua própria vida, dos teus sonhos, e dar a Ele toda a honra e toda a glória. É para isso que nós estamos aqui, amados. É para isso que nós nascemos de novo. Amém. Eu quero orar. Senhor, eu te dou graças por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Nós confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor desse culto. Nós te convidamos, amado Espírito Santo, amigo fiel, Paracletos, professor da nova aliança, ajudador, conselheiro, amigo fiel, fique à vontade em nosso meio. Obrigado, Pai, pela pessoa bendita do Espírito Santo, que não nos abandona, que não nos deixa só, que é a tua própria sabedoria em nós. Pai, obrigado, nós te damos graça, nós reconhecemos a tua soberania e levamos cativos no nome de Jesus todo pensamento à obediência de Cristo, todo pensamento que se levante contra o conhecimento perfeito da sua palavra. Nós consagramos, Pai, esse culto, essa reunião, esse dia, e declaramos, Pai, olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, Pai, não só para obedecer, mas para se render e praticar as suas verdades. Oh, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia. Você está bem, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso eu tenho vivido, irmãos. Eu tenho vivido um tempo bem atípico, bem, como é que eu posso dizer? Bem peculiar mesmo. Tenho sido profundamente atacado pelas trevas. E graças a Deus mesmo por isso. Sabe, eu tenho percebido que eu tenho incomodado as trevas. Tem uma criança gritando no culto aí, por favor, toma cuidado. Então eu tenho incomodado as trevas mesmo com a minha vida, com o trabalho que Deus tem confiado a mim. E eu também tenho experimentado um dos tempos mais graciosos da minha vida, que é o que? Experimentar a graça de Deus também. Sabe, de ver a boa mão do Senhor, sabe, me alcançando, me inspirando. Sabe, amado, tudo que eu tenho feito, eu tenho tido cuidado de ouvir Deus primeiro. Sabe, eu não quero fazer nada de forma natural. Eu tenho entendido já faz um tempo que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito, porque a igreja não é minha. Amém? A obra de Deus ela é feita debaixo da direção que Deus dá. Porque senão eu corro o risco de querer fazer do meu jeito, da minha maneira. E do meu jeito e da minha maneira vai dar errado. Porque o plano de Deus para a minha vida, ele precisa ser seguido. E o plano de Deus, ele é perfeito. Quem não é perfeito, e nós estamos nesse processo de caminhar para a perfeição, somos nós. E para isso nós precisamos do Espírito Santo nos guiando, nos inspirando. Porque senão eu posso cair na condição de Davi, de querer fazer algo para Deus que não é a vontade de Deus. E é aonde muitas pessoas erram, aonde muitos ministros erram. Sabe, a intenção no coração é correta, a intenção é boa, mas, amado, nem tudo que você faz às vezes é o que Deus quer. Davi, em 1 Crônicas 13, ele teve essa experiência de consultar todo mundo, de fazer um projeto maravilhoso, uma festa poderosa, uma conferência poderosa, quando na realidade não era a vontade de Deus. Quando deveria seguir o que a lei dizia, que era a arca, que era a presença, ela deveria ser considerada e levada no ombro dos levitas. E Davi quis fazer o que? Um carro novo. Vou inventar algo novo.
Então, amado, eu tenho esse zelo com a minha vida de não querer fazer nada que não esteja em linha com essa visão. Sabe, e uma das coisas que faz parte dessa visão é o ensino. Se você faz parte dessa visão, você precisa entender que o que Deus falou para Harold Leroy Bud Wright: vá para o Brasil e ensine o meu povo. Se você não gosta de ensinar, de ler, você tem um problema com essa visão. Amém, irmãos? Então esse é o meu cuidado, porque eu já entendi que o poder de crescimento não está no número de pessoas, está no cumprimento da visão que Deus deu. Jesus não estava preocupado com a multidão, mas com 12 discípulos. Esse era o trabalho de Jesus no tempo dele, era um grupo pequeno de pessoas. Mas enquanto ele cuidava daquilo que Deus tinha falado para ele, uma multidão seguia ele. Amém, irmãos? Você não vai dar conta da multidão, você vai dar conta do que Deus confiou você para fazer. Amém, irmãos? Eu não tenho pressa, já passei da etapa de pressa de encher a igreja. Acabou isso para mim. Eu quero ser um exemplo primeiro na minha vida. Eu quero ver o evangelho funcionando na minha vida, na minha família, na minha casa. Amém? Para depois querer mostrar algo. Então assim, eu tenho trabalhado isso na minha vida. E o que mudou a minha vida foram as verdades que eu recebi lá no ano de 2001 e 2002, quando eu entrei para o centro de treinamento bíblico, o Rema. E eu precisei do que naquele tempo? De humildade. Eu era um pobre soberbo, já viu isso ou não? Era um miserável soberbo, passava necessidades absurdas e me achava o tampa de cruz por conhecer 3, 4 versículos. E a Sandra um dia, muito inspirada, ela falou assim: Zé, vamos assistir uma aula demonstrativa lá no Rema. Eu falei: que mano é Rema? O que é Rema? Eu falei: eu já prego, Sandra. E eu me lembro que a Sandra falou: você prega, mas olha para a nossa vida. E aí foi um soco na boca do estômago, faltou ar. Amém, irmãos? Ela falou assim: deixa de ser orgulhoso, qual o problema de você sentar para ouvir uma mensagem? E eu falei: eu vou lá só para a Sandra ficar quieta e parar de me encher o saco. Eu cheguei lá, tinha um homem de Deus pregando, ensinando, Janduí Araújo, pastor Janduí Araújo, meu pai, ensinando realidades da nova criação, falando realidades de alguém que nasceu de novo. E eu descobri naquele culto que eu acho que eu não tinha nascido de novo. Eu falei: eu acho que eu não nasci de novo. Ele falou assim: realidades de alguém que está experimentando a vida de Deus. E ele começou a falar, eu falei: tem alguma coisa errada. E ele começou a mostrar uns versículos que eu nunca tinha visto também. Nunca imaginei que existiria. Agora, não é interessante que tem pessoas que já fez o Rema, já sabe das realidades da nova criação e não muda a vida? E essas pessoas fazem o quê? Elas estão arrumando um culpado ainda para as mazelas da vida. E às vezes culpados são pessoas, situações e lugares, quando na verdade foi a escolha que você fez de não ficar com a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero lembrar você, sabe, de coisas que a sua mente já está esclarecida. Eu não vou pregar nada novo hoje, mas eu vou falar sobre a autoridade. Mas a autoridade no nome. Amém, irmãos? Quantos lembram do nome de Jesus? Eu vou te mostrar que crer no nome é um mandamento. Vou te mostrar que na velha aliança, quando eles não criam no nome, eles eram amaldiçoados. Alô? Ó que silêncio. Amém, irmãos? E eu quero te lembrar de algumas outras coisas também que eu acho importante, né? A primeira coisa que Deus dá ao homem, quando Deus cria o homem, quando se lembra em Gênesis 1:26? Fala assim: domínio. Fala assim: autoridade. O que é isso? Gênesis 1:26, né? A Bíblia diz, e disse Deus: façamos, né? A Trindade estava envolvida na criação. Façamos o homem, né?
conforme a nossa imagem, conforme a nossa. E depois a primeira coisa que Deus dá ao homem, todo o poder que estava no céu, todo o poder que operava na Trindade, Deus agora ele dá para o homem, e ele diz o quê? E tem a ele domínio ou autoridade. Fala assim comigo, autoridade. E você vai ver que nesse contexto ele diz autoridade sobre toda a terra, sobre todos os animais. Eu fico pensando, aqueles que têm animal, cachorro em casa, que nem o cachorro obedece ele. É o cachorro que é autoridade em casa. É o cachorro que põe você para limpar a casa, para lavar. Ele suja e você limpa. Quem é autoridade é ele. Alô, você está aqui, irmão? Aleluia. Os animais também, os répteis que rastejam. E depois a Bíblia diz que Deus te dá autoridade sobre toda a obra criada dele. Diga amém, por favor. Foi dado a mim e a você. É bem verdade que Adão perdeu essa autoridade, ele entregou ao diabo. Quanto se lembra disso? Agora nós lembramos também que o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele profetizou, ele falou de forma inspirada a respeito da restauração da autoridade. Quanto se lembra disso? Isaías capítulo 9, o verso 6, a Bíblia diz que um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e a Bíblia diz, e o governo está sobre os seus ombros. Quando se lembra disso? Nós lembramos também em Isaías 22, 22, que a Bíblia fala sobre as chaves, que ele colocará sobre os ombros de Jesus, quando ele viesse o quê? Todo o governo, toda a autoridade, e ele teria as chaves da casa de Davi. Quando se lembra disso? Nós sabemos então que a primeira coisa que Deus dá ao homem é a autoridade, e eu vou te dizer, isso é muito importante você entender, que quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus quer que o homem entenda é que ele tem autoridade. Deus estava pegando todo o governo e dizendo, agora é com você. Amém. Mas muitos ainda quando vão orar estão dizendo, Deus faça. Deus não vai fazer. Se você estiver sensível a ouvir Deus, você vai ouvir Deus falando, domine, tome autoridade sobre essa situação. Você vai ver que agora quando Jesus vai falar a primeira vez sobre a igreja, naquela conversa com os seus discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos e pergunta para ele, o que os homens estão dizendo a respeito de mim, do que eu sou? E eles responderam, alguns, Senhor, estão dizendo que uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, outros profetas. E Jesus continua na conversa e fala, mas e vocês? E Pedro, como sempre, rápido, falou, Senhor, levantou a mão, posso falar? Lembra de Pedro? Pedro era muito sabido. Amém? E aí o que acontece? Ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, uau Pedro, rapaz, você me surpreendeu agora. E eu tenho certeza que não foi carne nem sangue quem te revelaram isso não, mas foi meu Pai que estás. Ele falou assim, sobre essa pedra, sobre esta revelação, sobre esse fundamento eu vou estabelecer a minha. E que fundamento e revelação que era essa? Na autoridade, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus dá ao homem, a autoridade. Quando Jesus estabelece a igreja, Ele estabelece em autoridade. Então a falta de consciência desse assunto ou dessa verdade, e por isso que eu quero refrescar a sua memória. Porque você às vezes está esperando Deus fazer, quando na realidade você tem que tomar autoridade. O reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que colocar um basta. E não ficar na passividade. Você está aqui comigo? Estou quase ensinando sobre a autoridade do crente, né? Mas não é. Agora quantos lembram de Efésios capítulo 6 e o verso 10? Esse ensino mudou a minha vida, lembra? Vocês já me viram pregar aqui, não sei quantas vezes. Na luta, se algo se levantou contra a sua vida e vai se levantar, está claro. O que é importante nesse tempo? A sua posição. E qual é a sua posição? Muitas pessoas não sabem ou não lembram. Elas acham que elas estão aqui na terra.
É uma verdade. Mas qual é a verdade absoluta? Efésios capítulo 2, o verso 4 em diante diz que da mesma forma que Jesus foi ressuscitado, eu e você não só fomos perdoados e pela graça nós somos salvos, juntamente com Ele fomos assentados na onde? Nos lugares celestiais. Aonde? Muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, e de todo nome que se possa referir, e de todo nome, não importa o que se levanta, seja lá qual for o nome, você está muito acima, muito acima, muito acima. Sabe essa situação aí? Se você encarar ela da posição certa, já era. Mas o que acontece com algumas pessoas? Pastor, está difícil. Pastor, sempre a mesma coisa. Lembra que eu tenho um problema com crente frouxo e covarde? O cara ficou mal. Eu vou voltar para a cama. Ai, credo. Qualquer coisa, para. Cadê a autoridade dessa criatura? Porque é mais fácil murmurar do que rir, né? Quando está ruim, rir é mais difícil para essas pessoas. E não adianta, você não vai fugir da Bíblia. E se é minha ovelha, não vai fugir de eu falar isso. Já vai vir desconfortável. E não vem me procurar no final do culto para falar, pastor, deixa eu explicar. Não quero ouvir. Mania de querer se justificar. Está errado, quieta. Falando sobre autoridade, já está tentando se justificar. Mas é porque eu estou mal. Fica bem. Dá um jeito. Usa a autoridade do nome que tem. Foi dado. Quando a gente prega esse tipo de palavras, algumas pessoas, elas falam assim, rapaz, esse culto não é para mim não. Mas eu vou te abençoar hoje, amém? Eu estou só preparando porque eu não entrei no assunto ainda. Amém? Então, amado, com base nessas verdades, nesses últimos dias, sabe, nós precisamos lembrar de algumas coisas, como eu disse em Efésios capítulo 6, o verso 10, a Bíblia diz, quanto ao mais, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Tem nada a ver com você, com sua sabedoria. Tem nada a ver com a sua força. É para você se fortalecer em quem? No dia mau? No Senhor e na força do seu. E o que eu quero que você entenda é que o dia mau vai chegar para todo mundo. O segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Amém, irmãos? Nossa, o fato de você ser da fé, o fato de você ser filho de Deus, conhecedor das Escrituras, ungido, separado, você não está livre de ataque. A Bíblia diz, no Efésios 6,10, coloca aqui para mim, por favor, porque eu já quero entrar no assunto que eu quero falar aqui. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Próximo, ele diz, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder guerrear, lutar. É isso? É ficar o quê? Firme no quê? No que Deus estabeleceu e te deu por meio de Jesus. Amém? Para ficares firmes contra as ciladas. Vai vir contra as ciladas do diabo. E eu vou te dizer, geralmente elas começam na sua mente. Amém? Próximo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra quem? Eles. Os principados. Quando fala as pessoas, pastor, aleluia, fala devagar deles. Os principados, as potestades, contra os dominadores, da onde? Deste mundo tenebroso. Fala mundo tenebroso. Que o povo ama e alguns crentes gostam de andar lá. Esse mundo tenebroso, e contra o quê? As forças espirituais do mal. Na onde? Nas regiões celestiais.
Aonde é as regiões celestiais? Se quando você pensa em principados, potestades, demônios, mundo tenebroso, você olha para cima, você está na posição errada. Paulo falou do terceiro céu. Aonde é o primeiro? Aonde é o segundo? Aonde é o terceiro? Vá para o Rema estudar. Quer tudo de bandeja? Cadê o negócio aqui? Quem mandou você tirar? Nas regiões celestes. E depois, portanto, tomai, é algo que você faz, toda a armadura de Deus, para que possais guerrear, lutar, para que possais o quê? Resistir. Veio algo? Aqui não. Em nome de Jesus, não. Para que possais resistir no dia da diarreia que quer te deixar em casa para não vir para o culto. Segura essa e vai para o culto. E depois de teres vencido tudo, vencer ela, você vem para o culto inabalável. Quem ficou em casa eu estou pegando. Eu sei que tem pessoas que estão impedidas de vir. Ok, você relaxa. Se ficar com coisa no coração, o diabo te pega, viu? Mas o que ele diz, qual a orientação depois? Estais, pois, moles, frouxo, covarde. Estais, pois, firme, cingindo-vos, vestindo-vos com quê? Com a verdade, com a palavra, saindo pela sua boca. Amém, irmãos? E vestindo a couraça da justiça. Quem você é, o que você pode. O preço foi pago, não tem nada a ver com você. Amém? Você se move nele, você existe nele. Amém, irmãos? Próximo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Próximo. Embraçando sempre o quê? Não é de vez em quando, é sempre o quê? O escudo. Pensamento errado vem, fé se levanta. Você só abaixa o escudo para usar a espada do Espírito. Com o qual podereis apagar o quê? Todo pensamento errado, todos os dardos inflamados do maligno, que vai vir todo dia na sua cabeça. Eu ia falar cabeça, mas essa cabecinha é linda. Amém? E ele diz, tomai também o capacete da salvação. E o quê? E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E depois, com toda a oração e súplica, orando de vez em quando. Orando em todo tempo. No Espírito. E para isto, vigiando. Amém, irmãos? Em todo tempo e com toda perseverança. Não só por você, mas por todos. Agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Então, amado, nesses últimos dias nós precisamos estar cheios do entendimento do que somos e o que temos da parte de Deus. E eu e você precisamos lembrar que a igreja, que sou eu e você, e esse ajuntamento que a Vitória falou que é onde Deus opera, é no ajuntamento aonde Deus opera. A maior autoridade na terra é a igreja. Então precisamos estar convictos da autoridade dada por Jesus a cada um de nós. Precisamos entender a importância dessa verdade dada a nós. Precisamos lembrar das fontes disponíveis do poder de Deus como filhos e chamados por Ele para governar e andar em autoridade. Eu quero te dar alguns dos elementos poderosos que a Bíblia nos ensina sobre poder disponível para mim e para você. Eu quero falar só sobre 4. Amém?
Eu quero falar só sobre 4 de coisas poderosas, de fontes disponíveis do poder de Deus, para mim e para você. Primeira coisa que eu quero falar, a palavra não precisa abrir. Romanos 1,16 diz que a palavra é uma fonte disponível do poder de Deus, porque ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fala assim: a palavra é uma fonte de poder. Ah, se você pegar isso. Outra coisa que Atos 20:32 diz, não precisa abrir. A Bíblia diz, falando sobre que a palavra é uma fonte de poder. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e o que mais? E da herança entre todos os que são santificados. Fala assim: a palavra é fonte de poder. Outra fonte de poder, o Espírito Santo. Atos 1:8, o que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Mas recebereis o que? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por causa disso, vocês serão minhas testemunhas em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Outra fonte de poder, o nome de Jesus. Amém? Fala assim: o nome de Jesus. Esse é o meu assunto hoje, o nome de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade ou todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, fala assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amado? Filipenses 2:9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. Fala assim comigo: o nome. O nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é uma fonte de poder. Amém? Outra fonte de poder, a igreja. Mateus 16:18 diz: também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou te dar também as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fonte de poder, a igreja. Você precisa entender que o fato de você fazer parte da igreja, de ser a igreja, tem poder operando. Está guardado, preservado. Anda consciente disso. Você deve encher a sua boca para falar da igreja. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Agora, a fonte da nossa autoridade está onde? Fala assim comigo: no nome de Jesus. E aqui eu começo o meu ensino com você, para falar sobre a autoridade do nome de Jesus. Não precisa nem me perguntar o título, ok? A autoridade no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 1. Olha o que diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, presta atenção, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou, fala assim, herdou. O que quer dizer isso? Ele herdou o quê? Mais excelente nome do que eles. Fala assim: Jesus herdou o nome. Amém, amado? Então precisamos estar conscientes do poder do nome de Jesus. Eu e você somos representantes legais de Jesus aqui na terra. Quantos se lembram disso? Ele nos deu uma procuração, sabe, legal, para que nós usássemos o nome dele, para que nós falássemos no nome dele. Você precisa lembrar disso, mas você precisa entender o poder que está no nome. Tua autoridade que foi dada a você, a fonte está no nome de Jesus. Amém?
O poder de um nome, presta atenção nisso, está ligado diretamente à pessoa que ele representa. Você consegue entender isso? Quando se lembra de procuração? Alguém que você vai representar ela, no nome dela é por meio de uma procuração. Quantos entendem isso? Já fez isso no cartório? Alguém já te passou uma procuração para você falar, assinar no nome dela? Foi o que Jesus fez comigo, com você. Então, o poder de um nome está ligado diretamente à pessoa que ele representa. O nome tem o mesmo direito, a autoridade ou poder da pessoa que por ele representa. Amém, irmãos? Então, o que quer dizer isso? O nome é a própria pessoa. Amém, irmãos? Então, o valor de um nome está no valor atribuído à pessoa a qual ele representa. Agora, o nome de Jesus, o que significa? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que está envolvido nesse nome, porque ele herdou esse nome, foi Deus a quem deu esse nome para ele. Amém? O nome de Jesus significa Javé salva. Você pode repetir comigo isso? Fala assim: Javé salva. Isso procede do nome Josué, que quer dizer Joshua ou Yeshua. Josué foi uma figura de Jesus no Antigo Testamento. E é fácil a gente entender isso. Quantos lembram que Moisés foi levantado por Deus, mas ele não conduziu o povo à terra prometida? Você lembra disso? Então, Deus agora tem que fazer o quê? Deus tem que levantar quem? Josué. Você lembra disso? Quando a gente olha para Deuteronômio, não precisa abrir, eu vou citar para você, e no verso 2, a Bíblia diz assim: e disse-lhes, sou eu, Moisés falando, hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão, falando para Moisés. Mas aí quando a gente vê Deus agora levantando Josué, quem liderou o povo até Canaã. E eu gosto desse texto, a gente citou aqui no início, Josué 1, o verso 2 diz assim: Moisés meu servo é morto, Deus falando com ele, com Josué, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Agora o que ele faz? Ser forte e tenha coragem. Amém, irmãos? E ele diz: ser forte e corajoso, porque tu, a figura de Jesus, fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, amado, todo o poder e autoridade que Jesus tinha quando estava na terra, estava investido em seu nome. Então, o entendimento de saber o que quer dizer o nome é muito importante. Javé salva. Procede do nome Josué, Joshua, Yeshua, amém? Que é uma figura de Josué. Agora, eu gosto de entender um pouquinho melhor, porque que Javé salva, está ligado, o nome é salvação. Não há outro nome que tenha recebido um nome com o poder de salvação. E quando nós olhamos para essa palavra poder de salvação, o que está embutido nisso? Paz, prosperidade, bem-estar, cura, preservação, segurança, libertação, vida eterna. Tudo isso foi como Jesus recebeu quando ele herdou o nome, só que ele entregou esse nome. Você precisa entender. Lembra que eu falei o poder do nome, o que está envolvido no nome? Você carrega algo que talvez você não lembre mais. E talvez quando você fala no nome de Jesus, você não fala com a consciência do que ele representa no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero trazer a memória, eu quero refrescar a sua memória do que esse nome representa. Quando você for orar em nome de Jesus, você tem consciência. Você precisa orar de volta com essa consciência. Eu não sei quanto a você, mas quando já aconteceu isso comigo. Eu me lembro quando eu fui tirar o meu passaporte, meu visto americano. E eu cheguei lá no consulado. Eles olharam as minhas coisas. Ele falou assim, não. Eu falei, não?
Ele falou assim, você trouxe os 3 últimos extratos bancários? Eu falei, ninguém falou que era para trazer. Ela falou assim, então nem vou olhar. E eu me lembro que eu tirei uma carteira, eu falei, deixa eu dar uma olhada. E essa carteira minha era uma carteira de capelão, que eu tinha uma licença do governo federal para adentrar hospital e cadeias, essas coisas, né? Quando eu tirei aquela carteira, ela falou assim, que isso? Quem é você? Ou o que você representa? Mudou a história. Falei, eu tenho uma licença, aleluia, do governo federal. Você já foi em algum lugar que alguém, o capitão, falou assim, olha, o capitão mandou vir aqui. Muda a conversa, quem mandou você vir? O capitão. Está entendendo o que estou falando? Quando você fala o nome de Jesus, demônios falam, rapaz. Agora, amado, eu não sei se você sabe, se cachorro reconhece a autoridade e a falta dela também, imagina os demônios. Já viu o cachorro na rua, quando você dá de cara com ele, você começa, né? O cachorro é você. Imagina alguém. Quando você lembra dos filhos de Cefa? Você, olha, eu estou aqui em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ele falou assim, olha, Paulo, eu sei que é Jesus então, mas você, pau! Tomaram uma surra e saíram correndo pelado. Tem alguns crentes que estão assim. Falou assim, olha, eu sou lá do verbo da vida. Eles falam de Jesus lá, viu? Falou assim, ó, o verbo da vida eu sei quem é, a palavra que eles pregam lá também, mas você vai tomar uma surra hoje para largar de ser besta. Então você precisa entender o poder do nome de Jesus. Você falar no nome de uma autoridade é outra coisa. Irmãos, é o maior exemplo para mim de autoridade, né? O guarda de trânsito, ou o guarda aí na adulta aí, aqueles guardas da Polícia Federal. Você pode estar com o documento em dia, você pode estar com tudo certo, não é que aquele miserável levanta a mão e faz assim, o coração dispara. Você fala, meu Deus do céu, está tudo certo, calma Zé, calma, está tudo certo. E aí o guarda chega, você... Ele, o documento, só um minutinho, por favor. Você não sabe explicar por quê. É o que ele representa. Mas se aquele camarada me parar sem farda, o que foi? Mas ele bota a farda representa o quê? A autoridade que foi delegada a ele. Amém? Então, em relação ao nome de Jesus, você precisa ter essa consciência que você carrega o nome. Quando você falar com consciência. Agora, a falta de consciência no nome, você pode falar Jesus e nada. Agora, quem tem consciência, eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré. É nesse nome que eu estou assumindo o controle dessa situação. Diabo, chega. Dívida, você vai ter que ir embora hoje. Muda com consciência. Você toma autoridade sobre o seu corpo, porque Deus te deu para você cuidar dele. Você vai ter que apresentar ele. Amém? Então, quando nós olhamos a respeito desse assunto, Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Repita assim comigo: não há. Em nenhum outro. Não adianta orar em meu nome não, viu? É no nome de Jesus. Amém? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que foi o que eu te falei aqui, que é o quê? Quantos lembra? Paz, prosperidade, bem-estar, cura, preservação, segurança, libertação, vida eterna. Tudo isso está envolvido na consciência do poder do nome de Jesus. Amém? Quando a gente canta essa música, tem que cantar com essa consciência. Amém, irmãos? Então o nome de Jesus está envolvido em cada etapa do plano da salvação para os crentes. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas quando você vai estudar, você vai ver que em cada etapa da vida cristã, o nome de Jesus está envolvido. Amém? O nome de Jesus está inseparavelmente ligado à salvação, porque é no nome de Jesus que você é batizado, é no nome de Jesus que você foi salvo. Diga amém. Amém, irmãos? É nesse nome através do qual o pecador se aproxima de Deus, o Pai da glória. Amém? É nesse nome que nós somos batizados. É nesse nome que tem poder. Agora, que poder tem esse nome na igreja hoje?
Nós esquecemos, amado. E você faz da igreja, às vezes, o quê? Algo comum. Algo que você vem de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito. Vem de bermuda, vem de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se veste igual um mulambo para vir para o culto. Porque você não acredita quem vai estar lá. Você não crê quem vai estar lá. Eu gosto, Marcelo Honório sempre disse isso. Esses textos, que tem alguns textos que eu pego de tanto ouvir ele falando lá atrás. Ele sempre dizia com muita, nas reuniões. Ele falou assim, quando 2 ou 3... se reunirem, ali é a igreja. O que Jesus falou? O que Ele prometeu? Eu estarei. Você crê que Ele está aqui? Essa consciência nos falta às vezes. Ele diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Nós estamos aqui no nome de quem? Sabe o que Ele promete? Ele falou assim, eu vou estar aí. E sabe o que eu sei pelas escrituras? Que aonde ele esteve e por onde ele passou, algo poderoso sempre aconteceu. Por causa do nome. Por causa dessa consciência do poder do nome. Esse é o poder que a igreja tem, porque ele está envolvido. Amém? Então, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ele diz, aí estou eu no meio deles. Colossenses diz 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você for fazer, seja em palavra, seja em ação, fazei, olha que consciência, em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças, dando graças pelo nome ao Pai. Amém? Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, a Bíblia diz o que? Em 1 Coríntios, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que eu estou te mostrando? Que o nome de Jesus está envolvido diretamente no plano da salvação e da redenção. Você esquece? A Bíblia diz que ele tem que estar envolvido no seu dia a dia. A consciência do poder desse nome. Por que pessoas não estão vencendo coisas? Porque estão querendo fazer na força do braço. Achando que porque fez o rema, escola de ministro, não precisa nem usar o nome. Tem uns que falam em nome do Senhor. Que Senhor? Que Senhor? É o nome do Senhor Jesus. Hebreus também diz o quê? Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Quando é que é para você fazer isso? Sempre. Em Tiago a Bíblia diz o quê? 5,14. Está alguém entre vós doente? Chama quem? Os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os diáconos, os pastores, as diaconisa. Amém? Se tiver apóstolo também, profeta, evangelista, pode mandar todo mundo. Amém? Todos, não é só um não. E esses façam a oração sobre ele. E nesse caso aqui lá, ungido com óleo. Mas em nome de quem? Não é o óleo que cura. É o poder do nome de Jesus. Amém? Agora eu vou te mostrar que é mandamento, tanto na velha aliança, como na nova aliança, crê no nome. Abra comigo Malaquias. Pastor Marcos Paulo me ajudou com esse texto hoje. Malaquias, capítulo 2, o verso 1, olha o que diz. Agora, ó sacerdotes, quantos foram chamados para ser reis e sacerdotes? Agora, ó sacerdote, para vós outros, este é, fala assim comigo, mandamento. Se o não ouvires e se não o propuserdes, na onde? No vosso coração,
Fala assim, no coração. É aí onde que vê a reverência, temor. Amém? No coração. Se não propuserdes no coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso na onde? Por que pessoas estão sofrendo? Porque não propõem no coração honrar o nome, reconhecer o nome. É mandamento na velha aliança. Agora vamos olhar na nova. Em 1 João diz, capítulo 3 e o verso 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu nome. E aonde isso é visto? No coração. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E o que também? E nos amemos uns, segundo o mandamento que nos ordenou. Primeiro, ame o nome. E depois, ame o seu irmão. Se você não ama o nome, se você não ama o amor que foi na cruz, como é que você vai amar o seu irmão? Nenhum poder pode parar Jesus. Quantos creem nisso? Quando ele se entregou na cruz, o diabo, os demônios e as autoridades acharam que podiam segurá-lo na morte. Onde você lembra disso? Eu queria chamar já o Vitor para cá. Não tem que falar muito, né? Se você crê no nome. Qual foi a última vez que você falou com consciência? Com essa, em nome de Jesus. Qual foi a última vez? Pode ver, a gente vai se deixando levar e o nome de Jesus fica algo comum. Quando a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar. Só os filhos que não se dobram. Infelizmente. Honra o nome. Sabe, eu quero que você pense no poder que está envolvido nesse nome, porque a Bíblia diz que ele herdou esse nome. Sabe, tem algumas coisas que eu acho interessante até falar aqui. Tem algo muito interessante que eu acho falar aqui. Quando ele herdou o nome, não precisa abrir. Jesus herdou o nome. Em Filipenses 2,7 diz que Jesus não herdou nada no céu, porque lá ele já possuía tudo. Também não herdou quando veio à terra, ao contrário, aquele se esvaziou de toda a honra e glória quando desceu do céu. Por isso que Filipenses 2,7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Agora, em Atos 13:32, fala que Jesus herdou o seu nome no dia em que ele foi gerado. Fala assim, no dia que ele foi gerado. Sabe quando você herdou o nome também? Naquele dia que você nasceu de novo. Amém? E esse texto diz o quê? Diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito, segundo, tu és meu filho, hoje te gerei. Foi naquele dia, esse é o meu filho amado, se ouviu a voz do céu, quem eu me comprazo. Aquele dia que você veio na frente e entregou a tua vida a Jesus, os céus declarou também: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Foi naquele dia que Jesus herdou, quando ele foi gerado. Amém? Agora, por que ele precisava ser gerado? Porque tornou-se como nós na cruz, separado de Deus pelo pecado, espiritualmente morto,
E Hebreus capítulo 2, verso 9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Foi por isso que ele precisava ser gerado, porque ele foi o primeiro. Amém, irmãos? Então eu acho essas coisas importantes você lembrar. Sabe, agora, quando ele se entregou na cruz, o diabo, os demônios, as autoridades acharam que podiam segurá-lo na morte. E enquanto ele ia ao inferno, o poder da ressurreição estava em manifestação e ninguém estava vendo. Lembra, ele diz: eu vou, mas eu volto. Eu quero que você entenda isso. E quantos lembram que colocaram uma grande pedra na porta do túmulo, com a proposta dele não sair? E não só isso, colocaram 16 soldados. Quantos lembram disso? Sabe, amado, mas nem aquela pedra, nem aqueles soldados, nem o inferno, nem a morte pôde segurá-lo. Ele rompeu. Aleluia! Eu não sei contar você, mas isso me faz vibrar. Sabe, a figura da pedra, a figura dos 16 soldados, a da morte, o grilhão, não pôde segurar ele. E por quem ele fez aquilo? Por mim e por você. E ele falou assim: eu não só estou fazendo isso, mas eu estou dando esse poder agora para você. O poder da ressurreição, operando em seu corpo, na sua família. Amém? Por isso não há nenhum lugar para dúvida quando se usa o nome de Jesus. Não há nenhum lugar para dúvida quando se usa o nome de Jesus. Não há lugar para dúvida quando você usa o nome de Jesus. Ele rompeu, ele venceu a morte, ele saiu daquele túmulo, para que eu e você pudéssemos viver a vida de Deus. E não só isso, tivéssemos o direito legal de usar o nome que é sobre todo nome. É nesse nome que nós existimos, é nesse nome que nós nos movemos, e é nesse nome, amado, que nós vamos fazer obras maiores, a Bíblia diz. É nesse nome que nós estamos reunidos hoje de manhã, e é nesse nome que eu estou falando. Milagres estão em manifestação. O poder da ressurreição ainda está operando hoje, nessa manhã, aí na sua casa. Não importa o que se levantou, lembra, tem autoridade ainda em operação, em manifestação. A consciência do poder do nome faz toda a diferença, de que você agora é o representante legal do céu. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Você é um cidadão celestial. Oh, aleluia! Por isso não há lugar para dúvida, nenhum lugar para dúvida quando se usa o nome de Jesus. Presta atenção, quando se trata do uso do nome de Jesus, é uma questão de autoridade. Não, eu vou falar isso. Quando se trata do uso do nome de Jesus, é uma questão de autoridade. Sabe por quê? É a maior autoridade no planeta, no mundo. É a maior autoridade. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Agora, quer uma coisa melhor ainda? Não precisa de fé. Sabe por quê? É uma questão de autoridade. Precisa de fé para me parar quando o guarda pede para me parar? Não. É uma questão de autoridade. É uma questão de autoridade. Não, você tem que pegar isso. É uma questão de autoridade. Ele diz: todo aquele que me invocar será. É uma questão de autoridade. Os demônios vão ter que deixar. Aquela situação vai ter que acabar. Oh, aleluia! 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 Fala assim: é uma questão de autoridade. Nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz,
Leão da tribo de Judá. O pessoal da música pode vir, já estou encerrando. Lembra, nele pendurarão todo o governo, toda a responsabilidade. Mas agora, antes de ir para o céu, ele diz: eis aí que vos dei poder e autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome os coxos vão andar. Aleluia! É uma questão de autoridade. É uma questão de consciência. Nada pode parar alguém que tem consciência do nome. Oh, aleluia! Não precisa de fé, é uma questão de autoridade. O nosso amado Pai Celestial o exaltou, o colocou acima de todo o poder. O nosso amado Pai declarou algo poderoso a respeito dele para todo o mundo criado ou o universo. Em Mateus 17:5 falava ele ainda: quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora calma, sabe o que diz? A ele ouvi. Ele está dizendo isso para o mundo criado. Ele está dizendo isso para as trevas. Está aí o meu filho, a maior autoridade do universo, o criador de todas as coisas. Ele está dizendo: eis aí o meu filho amado. Ele está dizendo: a ele ouvi. Quando você nasceu de novo, ele disse a mesma coisa a teu respeito: eis aí a minha filha, o meu filho amado, a ele também ouvi. A ele já foi dada uma ordem. Fala assim: a ele ouvi. Em 2 Pedro 1,16 a Bíblia diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos, ele falando, Pedro, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, aleluia! Eu e você, quando nascemos de novo, também se ouviu: ele ou ela é o meu filho amado. E também foi dado para todo o universo ser criado: a eles ouvi. Amém. Todo o poder foi dado a nós por meio de Jesus. Temos autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Você pode ficar em pé. Sabe o que você tem que lembrar? Que você é o governo de Deus aqui na terra. Você é o representante legal. Foi dado a mim e a você o direito legal de usar o nome de Jesus. Ele diz: ide. Ele diz: eis aí que vos dei poder. E ele diz: em meu nome. Isso é uma autorização legal. Eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse suas mãos e lembrasse que crer no nome é um mandamento. Crer no nome é um mandamento. Nome sobre todo nome: Jesus. Glória seja dada ao nome bendito de Jesus. Comece a exaltar o nome de Jesus. Levanta a sua voz, fruto dos lábios que confessa o seu nome: Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não, converse. Aleluia. Aleluia, exalta, deixa eu ouvir a tua voz. Exalta o nome dele nessa manhã.